O que a gente precisa fazer agora, como eu bem falei, é nas rotas de listagem, tanto as que listam todas as transações, uma única transação ou resumo, eu preciso buscar somente as transações daquela sessão, ou seja, daquele usuário, daquele session ID que eu criei nos cookies, que identifica o usuário. Então aqui, por exemplo, vamos começar pela rota que lista todas as transações. Eu posso fazer algo como o seguinte, eu posso buscar o meu session ID de dentro de request.cookies, ou melhor, não peguei a request aqui, né? Então tenho que pegar o request para conseguir acessar, request, cookies, session ID, e eu posso fazer o seguinte, se a session ID não existir dentro dos cookies, eu posso retornar daqui de dentro uma resposta de erro, de, sei lá, de não autorizado. Então, eu vou dar um return, reply, status, o código de não autorizado, né, a pessoa não está autenticada, digamos assim, para fazer essa ação é 401. E aqui eu dou um send e vou mandar uma mensagem de erro, um error, unauthorized. Unauthorized. Perfeito. Então, agora, ó, quando a gente vai na nossa rota de listar as transações, claro que agora eu estou enviando o cookie aqui, né? Veja, eu vou deletar o cookie aqui dos cookies do Insomnia, vou tentar chamar a rota de listar transactions e ele deu unauthorized. Vou criar uma transação, porque agora ele vai criar um novo cookie, ó, já está aqui a nova sessão. Vou na rota de listar transactions e pronto, consigo. Porém, eu quero listar transações apenas onde o session ID seja igual o ID da sessão do usuário logado. Salvo, voltamos, perfeito. Já estou conseguindo listar. Então a gente já está conseguindo fazer aqui as nossas condicionais. O problema é que todas as rotas aqui, ó, elas vão ter que ter o mesmo código. Concorda comigo? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai ter que ter nessa, vou ter que ter nessa aqui também. Ou seja, tá vendo que esse código aqui ele vai repetir várias vezes? Será que tem alguma forma de eu reaproveitar esta parte aqui, ó, que valida que o cookie existe, ele tá presente? Porque as rotas, todas essas três rotas dependem disso. E tem sim. Como que a gente faz isso no Fastify? O Fastify, né, ele chama isso de pre-handler, só que eu acho um nome muito estranho, por isso eu vou chamar de um nome que eu acho mais agradável, que é middleware. Né? O middleware, se a gente for traduzir para o português, seria um interceptador. Então, eu consigo criar interceptadores nas nossas rotas, em cada uma dessas rotas aqui, e reaproveitá-los. Os interceptadores, como o próprio nome já diz, eles vão executar antes de cada uma dessas rotas aqui, dessas três rotas, certo? Eles vão receber os mesmos parâmetros, request e reply, e eles podem fazer verificações lá dentro. Olha, se não tem a session ID, retorna o erro. Se tem o Session ID, beleza, deixa acontecer tudo normalmente, eu não quero, digamos, interceptar negativamente esta rota. Então aqui dentro, deixa eu botar o nome middlewares, as pastinhas aqui eu prefiro no plural. E aqui eu vou criar então um novo interceptador chamado check session ID exists. Veja que o nome é bem realmente semântico, né, com o que ele realmente vai fazer. E aqui dentro eu vou exportar uma função chamada check session ID exists, e essa função aqui, ela vai ser como se fosse essa função aqui, ó, que eu tô passando como segundo parâmetro para a rota. Ela vai receber request, reply, e aqui dentro ela vai interceptar da maneira que for necessário. Ou seja, eu vou copiar este código aqui, vou colocar aqui dentro, ou seja, se o session ID não existir, daqui de dentro eu já retorno um erro. Se ele existir, veja que eu não coloquei nada depois do if, porque o comportamento padrão desses interceptadores é, se eu não fizer nenhum return daqui de dentro, ele vai, digamos, passar, ele não vai entender que deu qualquer erro e ele vai continuar a requisição normalmente. Como a gente está trabalhando com TypeScript, veja que request e reply, o TypeScript não consegue determinar automaticamente o que é isso, né? Normal, porque como a gente não está nem importando o Fastify, né? Aqui ele consegue entender porque a gente está usando o app, né? O app.get, e aí eu uso o Fastify Instance. Aqui não tem nada, nenhuma referência, né? Então a gente precisa tipar isso aqui manualmente. E isso aqui é Fastify Request, que vem de Fastify, e esse Fastify Reply. Geralmente os nomes eles são muito semânticos também. Prontinho, ó, já parou de dar erro em tudo. E agora, aqui na nossa rota, o que a gente vai fazer? Primeiro, o Session ID aqui, ó, a gente consegue ver que a gente não está conseguindo acessar ele, né? Mas não tem problema, a gente consegue const Session ID igual request.cookies. Posso até fazer uma desestruturação aqui para ficar um pouquinho melhor, ó. Jogo um objeto desse lado aqui e pronto. Só que agora, eu quero executar esta verificação aqui antes de executar o restante do código. Então aqui, ó, no segundo parâmetro, antes da função, tá vendo, ó? Antes da função aqui eu vou botar mais uma vírgula e aqui eu vou botar um objeto. E aqui dentro desse objeto, eu posso botar várias configurações, olha só. E uma delas que a gente pode ver aqui, ó, é o pre-handler. Pre-handler, né? O pre, ele vem de previews. Ele executa antes. Antes do quê? Do handler. O que é o handler? É esta função. Essa função que ela lida com o funcionamento desta rota, a gente chama isso aqui de handler. Então, antes do handler, eu quero executar aquela nossa outra função. E aqui no pre-handler eu posso botar várias. Por isso que isso aqui geralmente a gente bota no array. E aqui dentro eu vou botar o check. Eu exportei a função de lá? Exportei. Check session ID exists. Deixa eu tentar importar automaticamente isso aqui. Por que ele não deu? Deixa eu ver se está o nome certinho. Export async function. Vamos importar manualmente, então. Import from middlewares check session ID exists. Vou salvar para o SNIT arrumar aqui pra gente, né? Ele quebrou a linha. E pronto. Então, agora, o que a gente pode entender disso aqui? Quando o usuário acessar a rota raiz aqui, que é a barra transactions, primeiro, antes de ele executar o handler, ele vai executar a função check session ID exists, passando o request e reply. Esta função
valida se a session ID existe. Se ela não existir, já retorna um erro, ou seja, o código nem continua dali para frente. Se a session ID existe, este código aqui, que é o nosso handler, continua executando. Vamos salvar isso aqui e testar, né? A gente vai listar as transações, veja, deu tudo certo. Se eu venho aqui e apago o cookie novamente, tento listar as transações, deu erro de não autorizado. O mais legal disso é que agora a gente pode reaproveitar. A gente copia esta linha aqui, ó, vem aqui, joga, não esquece, opa, eu copiei com a vírgula já, melhor ainda. Vem aqui, ó, e vou jogando ela, essas 3 linhas aqui, ó, em todas as rotas que a gente precisa trabalhar com o Session ID. E agora, novamente, eu vou buscando esse Session ID em cada uma delas. Então aqui, deixa eu pegar também o nosso Session ID, porque eu quero listar apenas transações onde... e aqui eu posso fazer o seguinte, tá? Eu tenho 2 wheres agora, né? Eu posso fazer os wheres concatenados. Então, where ID igual a ID and where Session ID seja igual a Session ID. Ou, caso você prefira, o que eu prefiro também, é no where, ao invés de passar 2 parâmetros, passa um objeto. E aí eu consigo fazer vários wheres, digamos, dentro do mesmo objeto. Então, where Session ID igual a Session ID e where ID seja igual a ID. Aqui, como o nome da chave é igual ao nome do valor, não, o SLint já pede pra gente fazer a short syntax aqui. Perfeito. Aqui no summary também, vamos pegar o request para conseguir pegar, o nosso Session ID aqui. Deixa eu copiar esta linha aqui, que eu pego o Session ID dos cookies. E aqui eu vou fazer o seguinte, ponto where Session ID seja igual a Session ID. Deixa eu só botar isso aqui para cima para ficar um pouco mais semântico, né? Então eu quero buscar as transações onde o Session ID tenha o mesmo Session ID dos cookies e somar todos os valores de amount. Vamos salvar e bora testar. Vou criar uma transação. Criei uma transação de R$8.000 crédito e vou criar uma de R$4.000 débito, que eu comi o hambúrguer mais caro do mundo. E eu vou dar um send, então eu criei 2 transações, uma de crédito e uma de débito. Se eu listar as transações, ele tem que listar somente essas 2. Perfeito. Se eu buscar uma única transação, por exemplo, esta aqui, eu devo conseguir buscar porque ela é do mesmo usuário logado, da mesma Session ID. Show de bola. Se eu buscar o resumo, tem que me trazer 4.000 de amount, porque é a soma, né? 8.000 menos 4.000, que foi o hambúrguer mais caro do mundo. E assim, então, a gente aprendeu a trabalhar com esse conceito de pre-handler aqui no FastFi, que são formas da gente compartilhar regras, né, de negócio entre várias rotas.